本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。波格热波格罗阿弥多心经观自在菩萨行深般若波罗阿弥多时，照见我云觉空。得一切苦舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。我眼界乃至无意识界。야, 다들이 대안다. 가다 리미키 직쳐봐서 다 좀 된데기 전장기 쳐봐 리수 맞아봐. Praticantes e seguidores do Buda de diferentes países. Nós estamos preces ao Buda. Para que nós recitamos ou rezamos, oramos? Buda mesmo nos disse Lama Tsongkhapa homenageia Buda devido às inumeráveis, às incontáveis, os incontáveis méritos acumulados de corpo, fala e mente. E ele alcançou uma mente que, o Buda alcançou uma mente que vê todas as coisas o corpo dele realiza incontáveis ações iluminadas. E o Buda mesmo, ele realizou vários fatores. E eliminou todas as negatividades e acumulou todas as positividades, e com a experiência que ele obteve, ele alcançou, ele nos deixou os ensinamentos maravilhosos. E ele deixou ensinamentos de acordo com as três capacidades mentais dos seres sencientes, aqueles seres de capacidades mentais menores, médias e superiores. Então, os ensinamentos de Buda são conselhos mesmo para aqueles não budistas. Ele nos deixa e nos aconselha a gerar um bom coração.
Então, de acordo com a predisposição mental de cada ser humano, cada ser senciente, ele deixou ensinamentos. Mas os ensinamentos que abrangem todos esses tipos de seres sencientes gerar um bom coração. E por causa desses incontáveis méritos que ele acumulou, ele alcançou a iluminação. Então, os caminhos que ele criou e ele realizou dentro dele mesmo, do contínuo mental dele mesmo, e ele nos mostrou o caminho. E todos nós, seres sencientes, teremos o Tathagata Garbha, esse potencial para alcançar o estado búdico. Mas, temporariamente, esse Tathagata Garbha é coberto pelas nossas visões errôneas de acreditar num eu, numa entidade intrínseca independente. Então, se nós estudarmos e compreendermos completamente os ensinamentos da ausência de existência de uma entidade intrínseca, nós podemos eliminar todo esse apego que nós temos em relação a ela e assim eliminar nossa ignorância e alcançar um dia a iluminação. A minha prática principal é a bodhicitta, cotidianamente eu pratico a bodhicitta e a sabedoria que compreende a vasidade. Mesmo que as coisas tenham uma independência, nos aparece tendo uma independência própria, mas elas não existem dessa maneira. Nós devemos refletir muito nesses ensinamentos, porque as coisas elas nos aparecem, mas elas não existem mas não existem como elas nos aparecem, e as coisas existem devido ao rótulo, à condição, ao condicionamento e assim por diante. E com essa compreensão, nós podemos desenraigar esse apego a uma entidade intrínseca. E como e nós devemos também, um outro ensinamento que Buda nos deixou, é aquele que nós devemos prezar mais o outro do que nós mesmos. Como diz no Guru Yoga, possa eu apreciar mais os outros e considerar eu menor que os outros. E vocês devem compreender que todos nós, seres sencientes, somos iguais e não querer o sofrimento e querer a felicidade. E essa é a ética básica que nós todos temos. Nós todos somos iguais dessa maneira. E por isso, com esse pensamento, nós devemos ajudar todos os seres sencientes. E nós devemos entender o que nos joga na existência cíclica, o que é que nos faz conseguir ser imbuído de sofrimentos. Tudo culpa do apego a uma existência intrínseca do indivíduo e dos fenômenos. E com essa compreensão também nós devemos entender que todos os seres sencientes são jogados no samsara por essa mesma crença, a crença de acreditar em uma existência síncrona do indivíduo e dos fenômenos. E nós devemos aprender a ver, a pensar e a ver que as coisas, mesmo que elas aparecem como tendo uma existência por elas mesmas, mas elas não existem dessa maneira. Elas existem só nominalmente ou por um rótulo. Eu aqui não estou repetindo o que está escrito nas escrituras, mas isso são conhecimentos que eu mesmo alcancei através da reflexão, dos estudos e de refletir nesses ensinamentos.
As coisas são nós devemos entender que as coisas são como umas ilusões. Elas aparecem de uma maneira, mas elas existem em outra maneira. E com essa compreensão, nós conseguiremos diminuir esse vangloriar-se e desprezar os outros. Nós podemos, com essa compreensão, nós erradicaremos essa incompreensão. Mesmo que nós somos jogados no samsara, nós tivemos a sorte de encontrar esses ensinamentos dos grandes mestres. E a Bodhisattva é do caminho que ela ajuda a nos trazer-nos felicidade para nós mesmos e trazer felicidade para os outros. E com essa Bodhisattva, realizando a Bodhisattva no seu contínuo mental, isso faz com que nós vivamos uma vida pacífica, calma. Mesmo que nós enfrentemos circunstâncias adversas de nossa vida, mas com a Bodhisattva nós podemos enfrentar de uma maneira calma. E nós não sentiremos raiva pelas tragédias que nos possam acontecer. Mas por causa dessa atitude autocentrista, as pessoas causam sofrimentos nos outros. Então, essas pessoas que causam sofrimentos nos outros, porque são imbuídas desse autocentrismo, são objetos da nossa compaixão. Nós não devemos olhar para eles com raiva, não virar as costas para eles, não abandoná-los. Se você será capaz de pensar na desvantagem do auto-vangloriar-se e desprezar os outros, você será capaz de erradicar essa atitude. Se você pensa... E se você pensar nos benefícios que você ganhará no ajudar os outros, no beneficiar os outros, você cultivará muito mais isso. Mas o que acontece é quando as coisas acontecem, as circunstâncias adversas nos acontecem, isso perturba a nossa mente, nós agimos ao contrário, nós ficamos com raiva dos outros. Mas se nós, em vez quando nós enfrentamos essas circunstâncias adversas, nós pensássemos que as coisas não existem como elas nos aparecem ou como nos aconteceu, nós poderíamos ter uma mente calma. Então, quando esses mestres, tipo Chandrakirti, quando eles explicam esse fator da Bodhisattva e da vaziedade, então você vai compreender, isso é verdade, isso é o caminho, esse é o caminho. Como Lama Tsongkhapa disse, possa eu ser movido a iluminar o tesouro da felicidade. Como seguidor de Buda e um monge, eu estudei todos esses textos clássicos e eu acho essa abordagem budista incrível. E hoje, meus irmãos e irmãs, estamos nos encontrando mais uma vez aqui. E a Bodhisattva e a visão da a sabedoria que compreendendo a vaziedade
não é uma coisa que pode ser realizada não é uma coisa antiga, fora do tempo. Não importa o quanto seja o tempo de degenerescência que nós estamos vivendo, a bodhisattva e a visão que compreende a vaidade, a sabedoria que compreende a vaidade, é muito importante nesse período. Então, aquilo que nós chamamos de inimigos do nós devemos compreender e devemos ver que aqueles chamados inimigos do Dharma, ou fantasmas, ou espíritos famintos, são todos esses seres são objetos da nossa compaixão. Nós devemos compreender. E nós não devemos realmente mandar eles para fora, mandar eles embora através de rituais e assim por diante. Mas nós devemos, em vez disso, nós devemos ter compaixão para com eles. Eu mesmo pratico o mais que eu posso a bodhisattva e a sabedoria que compreende a vaidade, e eu digo para vocês que isso é muito benéfico para a minha mente. Mesmo que vocês recitam prece de longa vida para mim, mas a melhor prática de longa vida é a prática da bodhisattva. E com a bodhisattva, você pode ajudar os outros direto ou indiretamente. E a essência, como a essência do Dharma, você tem que refletir nesses dois princípios. Bodhisattva é a sabedoria que compreende a vaidade. Nós somos seguidores de Buda Shakyamuni nessa era afortunada. E nós devemos ter o mesmo objetivo de Buda. Nós devemos pensar que nós nos tornaremos como Buda ele mesmo. Então, trabalhe arduamente e cultivem esses dois princípios da bodhisattva e da sabedoria que compreende a vaidade. E é muito importante nessa era de degenerescência que nós estamos vivendo. O Dalai Lama falou, vamos tomar chá agora. May I do all good? May I benefit all sentient beings? Quando eu estava entrando no templo, vocês estavam recitando a prece de Lama Tsongkhapa. E eu fiquei muito feliz porque eu nasci no mesmo lugar que Lama Tsongkhapa nasceu. E onde ele viveu muitos séculos atrás. E hoje eu me chamo estudante de Lama Tsongkhapa. Eu sou um praticante do Dharma, que a quem Lama Tsongkhapa pode confiar. Até agora eu fiz o melhor que eu posso e vou continuar fazer assim até o último momento da minha vida, para beneficiar todos os seres sencientes. Claramente, quando Lama Tsongkhapa veio ao mundo, ele não falou da ciência moderna, porque naquele dia não é que existia essas coisas naquelas áreas. Mas, através dos ensinamentos da epistemologia budista e do Entrando no Caminho do Meio, eu tive muitos contatos com cientistas, e muitos cientistas me consideram eu mesmo como cientista.
Muitas pessoas pensam que a ciência lida com a verdade, mas quando nós, claro, quando se fala de partículas, átomos e assim por diante, quando nós falamos, os cientistas apreciam isso. Mas o que nós podemos oferecer para eles em termos de conhecimento os nossos estudos. Desde criança, eu estudei os ensinamentos de Madhyamaka, e quando eu compartilho esse ensinamento com os outros, é muito de benefício aos outros. E isso é aquilo que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Os ensinamentos que nós vamos, que eu vou ministrar é o autocomentário entrando no caminho do caminho do meio de Chandrakirti. Eu recebi a transmissão oral desse texto, seja de ambos, seja do texto raiz do autocomentário. E eu refleti muito sobre esses ensinamentos. E a minha impressão que Buda, e Nagarjuna, Mestre Nagarjuna e Chandrakirti, e eu me considero que eu sou o último da linha desses mestres. Esses ensinamentos do Buda é lógica, raciocínio lógico, mas através desses ensinamentos porque é um raciocínio, uma lógica, então, por causa desse tipo de ensinamentos, nós podemos discutir com os cientistas. E também, não só nós podemos discutir com os cientistas, mas também nós podemos compartilhar com os outros seres, outras pessoas. Temos aqui muitos monges de vários países budistas, tem Theravadas, tem monges Theravadas aqui. Então, todos somos seguidores do mesmo mestre. E eu gostaria de dar-vos os bem-vindos. Bem-vindos a todos vocês. Nós não devemos discriminar entre nós, entre veículo superior e veículo menor. Como budista, nós não devemos discriminar entre esses. O Hinayana e Mahayana. No texto de Madhyamika Avatara, Chandrakirti diz: uma pessoa pode ser bem erudito, mas ele talvez ele não é capaz de compreender a profundidade dos ensinamentos de Buda. A menos que nós estudamos profundamente e sinceramente e refletimos sobre ensinamentos, é muito difícil considerarmos seguidores ou estudantes de Buda. Através do uso da lógica, Chandrakirti pode convencer aqueles que não acreditam nos ensinamentos de Mestre Nagarjuna. Porque
o Mula Madhyamika Karika de Nagarjuna e seu comentário, entrando no caminho do meio, são textos Madhyamaka, ou Madhyamaka, o caminho do meio. Esse texto entrando no caminho do meio e o seu autocomentário é realmente os ensinamentos de Madhyamaka. Se nós tivermos a possibilidade de refletir nesses ensinamentos todos os dias, vocês verão a mudança dentro de você mesmo. Porque esses ensinamentos foram feitos para trazer mudanças dentro dos seguidores dos estudantes desses mestres. Praticar esses ensinamentos estudando esses ensinamentos e nós às vezes pensamos que devemos fazer oferenda para esses mestres, preces de oferenda para esses mestres, mas se você pratica na sua vida cotidiana esses dois princípios, bodhicitta e a visão da vaziedade, e pratica sinceramente, é exatamente a melhor oferenda que você faz ao seu mestre. nhawar longchebe chir chi longcho dan jungwa mishiba nyuru chujumgi kambo dan chawa di longchun jungwa zogwa shindu nyeba kawa gashikdu masaki nyanzhu suanwa nyanzhu le dangwa yang shindu nyeba kawa shishawa tenpe chir kangzi rangwan jukchi tuyuneba 개진대다 전부를 메제나 양서송에 상황주 요바 델리신에 간걸로 온 줄스 아주 다리 밀리토 지글랑도 근네 지금 삼로다야 요데버지듯이 에는 라마게 신이 기셔신 딘디지기다 예베 뒤즈데 다 최후기배 Se aqueles que faltam não possuem a disciplina moral, é muito difícil ele escapar dos reinos inferiores. 툭 던지지 죽어야 저기 내가서 미기를 샤워래 그런 거를 차샤나 나한테 되기 쉬운데 자주스는 돈이 Quando nós alcançamos esse corpo humano precioso e encontrando os mestres qualificados, nós devemos fazer do nosso melhor para pagar a bodhicitta e a visão da vaziedade para cruzar os caminhos e chegar ao estado o estado búdico. Para mim, eu espero que eu tenha chegado ao estado de acumulação, ao caminho da acumulação, e o próximo é o caminho da preparação. Eu sinto assim. Para alcançarmos o caminho da preparação, nós devemos combinar as duas meditações, shamatha e vipassana. Como para uma pessoa que veio
que veio da terra de Lama Tsongkhapa, Kumbum, nesse tempo de degenerescência, eu me tornei uma pessoa que serve os ensinamentos de Lama Tsongkhapa. Talvez, eu espero que tenha capacidade de me tornar como Lama Tsongkhapa. E principalmente numa era em que o Dharma pode estar declinando. Mas com a ajuda da ciência moderna e usando a nossa abordagem lógica budista, nós temos abundantes fatos o material para servir completamente os ensinamentos de Buda através da meditação analítica e da meditação concentrativa. E nós podemos, com isso, nós podemos cruzar todos os caminhos, o caminho da acumulação, da preparação, da acumulação, da concentração e falta um, e a última é nada mais aprender. Mas, para isso, nós devemos estudar e desenvolver uma compreensão e desenvolver uma convicção nesses ensinamentos por meio da reflexão nesses ensinamentos e depois ganhar experiência através da meditação. Eu não estou mentindo para vocês, não tenho motivo para um monge budista mentir para vocês. Eu estou falando por experiência que se vocês fizerem isso, estudar, refletir e meditar profundamente, então vocês serão capazes de atingir esse estado. ngana mebe pebada ngara pangba molwa nyawa longje bichir chi longje donjo misiban juros omojugo cheje di shujigeresha kanshi seni gewe lodo puzondi sabon tane bella chunro yuringdo longje nala mebada bunde jowa tishi taga nije tabar ki seni omojugo tabaze 대샤자서디 대보 투보 공부로 소보 된절을 뭐송아 가다 닝실이야 또 대바제도가 닝지셔보셔야 되기 뭐냐 전에기다 야잖아 살람야 전에 남긴 토야겠다 줄라나면 봐. Eu vou no texto de Madhyamika-Avatarya, Chandrakirti, desde o começo, ele rende homenagem à compaixão. E por causa da compaixão, a pessoa pode desenvolver uma paz mental. E quando a pessoa desenvolver uma grande compaixão, ela pode, é quase certo que ela consegue desenvolver o caminho da acumulação. Como seres humanos, nós somos nutridos pela nossa mãe, pelo leite da nossa mãe. E até os animais, mesmo os animais, eles nutrem os seus filhotes assim. Nós nascemos do útero da mãe, de uma mãe e nutrida pelo seu leite.
por essas coisas básicas, nós temos a potencialidade para desenvolvermos a compaixão. Então, nós devemos ver que todos, nesse contexto, eu e todos os outros somos iguais, porque todos os outros seres, todos os seres humanos, principalmente, nasceram de um útero. E não, então, por isso, nós devemos manter, acalentar, acolher esse afeto que nós recebemos de nossa mãe. E se você cultiva esse amor dentro de você, essa compaixão dentro de você, esse amor afável, você será rodeado de pessoas que te admiram. Então, com uma mente compassiva, trará muitas outras qualidades para você mesmo. Então, a compaixão é muito importante. É uma coisa muito incrível. Então, a compaixão é a raiz. E é claro que cada um de vocês, quando vocês praticam a compaixão, cada um de vocês podem ter uma experiência instintivamente. Quando essa grande compaixão acontece assim, quando você vê o sofrimento dos outros, vê os outros sofrendo, então você é imbuído de um sentimento de não consegue suportar o sofrimento, sinceramente, do profundo do coração, você não será capaz de suportar o sofrimento dos outros. E juntamente com isso, você será capaz de gerar a bodhicitta. Então, esse coração afável, que é a intenção de beneficiar os outros seres, e isso é aquilo que nós devemos praticar. Quando nós desejamos que os outros sejam livres de sofrimentos, mas nós devemos pensar o que é que causa estes sofrimentos. Então, com isso, nós podemos, quando nós descobrimos o que é que causa esse sofrimento, e a causa desse sofrimento só pode ser eliminada através do cultivo da vaziedade. Eu repetindo de novo, eu sempre falo, Sua Santidade repetindo, como minha prática diária, eu pratico a bodhicitta e a vaziedade, e eu espero que vida após vida, também se você cultiva essa prática da bodhicitta e vaziedade, vida após vida você ganhará sempre felicidade e nascerá sempre, cada vez mais, em estados, em esferas superiores. Kedi di teise po tumbe yuna neve chingwale zhawa tar debe shenla ra male bar jugjing lada mela soban zhawa neva na danyin zimbur mejina. Eu não consigo achar onde Sua Santidade começou hoje. Ngenro sonwa te chine kange dombo gyuru tena nebar chave chiri ngenro konan ngebar gyuru tini yichiri tene kedi minum ye nangdo jena yang namba meba nyi ngambara trubdi shesung soos kange chiri tetara tsurim chawa nyebe so shido mangu neso gyurba te chiri gewe jimbe damzayne tsurim jenro damnyen zeba yinzi tini yichiri dikbe chu tata pamor zebe gewe jimbolo soba yonde chu misa washawe che jimbe damgi tuyin juksosu. Aqui, se neste ponto, enquanto se habita nos estados dos deuses, não, isso aqui é
O verso número 5 que ele está lendo. Se neste ponto, enquanto se habita nos estados dos deuses humanos e assim por diante, engajados-se nos próprios desejos sem depender do outros, assim como o poderoso guerreiro que habita em um lugar propício e livre de escravidão, não fazendo nenhum esforço para se sustentar, a pessoa acaba nos estados inferiores, assim como um guerreiro capturado e jogado em um barranco profundo. Então, quem o tirará de lá? Nesse ponto, devido a todo o mal que se causa, é certo que continuará a atravessar os estados inferiores de existências. O vitorioso, o verso 6 o vitorioso que venceu todos os fenômenos negativos deu os ensinamentos sobre a disciplina moral, seguindo diretamente os ensinamentos sobre a generosidade, para que as qualidades positivas ligadas à generosidade e assim por diante não fossem desperdiçadas. Por ser, o verso número 6, as qualidades cultivadas no campo da disciplina produzem frutos intertibáveis de prazer. Por ser o suporte de todas as qualidades positivas, a disciplina moral é em si mesma um domínio, se as qualidades que vêm da generosidade e assim por diante podem florescer ali, a sucessão continua ininterrupta das causas e resultados levará a uma recompensa própria de bons resultados. O verso 6. Indivíduos ordinários nascidos da fala. É o verso número 7, o comentário do verso número 7, como afirmado, engajar-se e praticar largamente esse caminho das 10 ações não virtuosas torna-se a causa da existência dos seres sencientes infernais. Engajar-se de maneira média torna-se a causa para o renascimento como no estado animal. Engajar-se de maneira pequena se torna a causa de renascimento no mundo do Senhor da Morte. Mediante o engajamento e a prática de matar em grande escala, os seres sencientes são levados aos infernos. Mediana, em um estado animal de renascimento, e pequena ao mundo do Senhor da Morte. E depois, renascendo entre os humanos, se manifestarão dois resultados: vida curta ou muitas doenças. O resultado do roubar em grande escala, os seres sencientes são conduzidos para os infernos. Mediana são conduzidos para um renascimento animal, pequena conduzido para o Senhor, o mundo do Senhor da Morte. E depois, renascendo entre os humanos, se manifestarão dois resultados. A pessoa será destituída de bens materiais e ainda terá que compartilhar o que tiver. Devido à má conduta ou à má conduta sexual, em grande escala, os seres sencientes são conduzidos para o inferno. Mediana são conduzidas em um renascimento como animal. Pequena, conduzida ao mundo do Senhor da Morte. E depois, renascendo entre os humanos, manifestarão dois resultados. A pessoa terá trabalhadores ou empregados não confiáveis e esposa com indisciplina e vice-versa. Esposa ou esposo indisciplinada. Mentir em grande escala, os seres sencientes são conduzidos para os infernos, medianas são conduzidos a um renascimento como animal, pequenas conduzidas ao mundo do Senhor da Morte e depois, renascendo entre os humanos, se manifestarão dois resultados: abundantemente caluniado ou caluniada e enganado pelos outros. Através da conversa divisória ou de difamação, em grande escala, os seres sencientes são conduzidos aos infernos, medianas são conduzidos a um renascimento como animal e pequena conduzidas ao mundo do Senhor da Morte. Depois, renascendo entre os humanos, se manifestarão dois resultados. A pessoa terá trabalhadores ou empregados desarmoniosos e trabalhadores ou empregados malvados. Pelo abuso feito mediante palavras áspera, grosseira, como grande escala, os seres sencientes são conduzidos aos infernos. Mediana são conduzidos a um renascimento com animal, pequena conduzidos ao mundo do Senhor da Morte. E depois, renascendo entre os humanos, se manifestarão dois resultados. A pessoa ouvirá palavras agradáveis e terminará brigas. E terminará em brigas. E aí ele continua com os resultados de fofocar, de cobiça e assim por diante.
Assim, aí vem as virtudes, né? Tendo praticado a virtude. Assim, esses caminhos de ações, das 10 ações não virtuosas irão coletar uma massa imensurável de sofrimento. Porém, ao retornar ao caminho das 10 ações virtuosas, ao retornar para os caminhos das 10 ações virtuosas, a pessoa poderá renascer entre deuses humanos ou mesmo no pico da existência. Além disso, se esses 10 caminhos virtuosos forem cultivados com inteligência e como atitudes de contentamento, o medo dos 3 reinos, mesmo sem grande compaixão, seguindo o que se aprendeu dos outros. Além disso, se esses. Além disso, esses 10 caminhos virtuosos foram cultivados com inteligência e com uma atitude de contentamento, o medo dos 3 reinos, mesmo sem grande compaixão, seguindo o que se aprendeu dos outros, emulando suas palavras, e terá sucesso no veículo do ouvinte. Além disso, se a pessoa, sem contar com os outros, pode chegar ao despertar para si mesmo, mas faltam a grande compaixão e os meios habilidosos, e por meio da compreensão plena da profunda interdependência, a pessoa será bem-sucedido no veículo do Buda solitário. Além disso, se for plenamente praticado sem prestar nenhuma consideração aos outros, somente ao alcance do próprio estado búdico, sem a grande compaixão. Aí ele leu o verso 8 e o verso 9, que é bem pequeno, e o verso 10, que era bem pequenininho, e agora ele começou a terceira esfera, que é a esfera luminosa. A natureza dessa esfera é a palavra de verdade. Agora, em termos da terceira determinação, foi dito: porque o fogo da sabedoria queima a lenha de todos os objetos do conhecimento, então isso faz brilhar a terceira esfera, e é por isso chamada esfera luminosa. Nesse momento, o filho do Sugata emite uma luz acobreada, exatamente como o sol. Luminoso é o nome da terceira esfera do Bodhisattva, por isso que é luminoso. Por que é o luminoso? Ou esfera luminosa? Esta é uma descrição literal. Neste ponto, o fogo da sabedoria queima o combustível de todos os objetos do conhecimento, sem exceção, produzindo uma luz que tem a natureza da pacificação, e, portanto, esse terreno é descrito como luminoso, com a terceira determinação. Assim como o sol ao amanhecer brilha como cobre, para o Bodhisattva agora aparece o brilho da sabedoria semelhante a esse sol. A fim de demonstrar, o verso 2, a fim de demonstrar a excelente perfeição da paciência dos Bodhisattvas, que adquire uma sabedoria resplandecente, o verso 2 diz: se devido a uma fúria sem fundamento alguém viesse e cortasse toda a carne e osso do corpo do Bodhisattva, e para torturá-la, cortá-la pedacinho por pedacinho, levando muito tempo, sua paciência só aumentará em relação ao seu algoz. Visto que os Bodhisattvas estão atentos à mente dos outros e têm tal sabedoria, ao se depararem com a malícia dos outros, eles não expressarão quaisquer ressentimento relacionado às injustiças cometidas nos 3 tempos, sejam essas física, verbal e mental. Portanto, o verso especifica que se alguém que, imbuído por fúria, sem fundamentos e etc., se um ser tão sensível cortasse a carne e o osso do Bodhisattva, grama a grama, fazendo uma pausa e recomeçando durante um longo período de tempo, não só o Bodhisattva não abrigaria qualquer raiva para seu algoz, mas estando ciente de que tal indivíduo, devido ao ser esse ato maléfico, terá que suportar os sofrimentos no inferno e assim por diante, o Bodhisattva desenvolve paciência excepcional. No verso 3, Dalai Lama já leu, ademais, porque o Bodhisattva, que percebe a ausência de ensinamento de entidade intrínseca, a vítima
A vítima, o perpetrador, o tempo, o modo de ação, o propósito, tudo isso é visto como reflexo ilusório. É um reflexo ilusório. Então, ele se transforma em paciência. Não só são excepcionalmente tolerantes, mas o Dalai Lama comentou que isso só é possível através da realização da vaziedade. Não só não são excepcionalmente tolerantes, mas vendo como esses são atos kármicos negativos, serve como condições para o perpetrador experienciar o sofrimento dos infernos e assim por diante. Então, Sua Santidade comentou, se a pessoa faz o mal para você e você pensa em vingar e vinga, isso não vai apagar o mal que ele fez a você, mas isso criará cada vez mais problemas. Continuando aqui, deixa eu lá. Continuando para o perpetrador experimentar o sofrimento dos infernos e assim por diante. E percebendo que esses fenômenos também são como reflexo e como estão livres de conceitos tais como o eu e o meu, eles desenvolvem uma paciência extraordinária. Os termos quem, quando e como também são utilizados a fim de incluir as causas de paciência. O verso número 4, a paciência não só é uma forma adequada da prática do Bodhisattva, para os Bodhisattvas, como também é para os outros. A própria causa da preservação de qualquer tipo de qualidade. Portanto, para indicar como também é sensato para os intolerantes evitar a raiva. Se você se vinga como aquele que lhe causou dano, será que esse o comentário que o Dalai Lama fez anterior era sobre esse verso número 4. Se você se vinga com aquele que lhe causou dano, será que seu ressentimento elimina o mal que lhe foi causado? Nutrir rancor não servirá para nada, aqui e agora, e também traz consequências em vidas futuras. Caso surja uma ocasião para que alguém se aborreça e desenvolva raiva em relação a outro pelo mal infligido, uma vez que a raiva não servirá para reverter o mal feito, é inútil abrigar a raiva contra o causador da raiva, o feitor da raiva, pois o ato já foi feito. O ressentimento não só não serve para nada aqui e agora, mas também traz adversidade na próxima vida, pois a inimizade que abriga a inimizade conduzirá a um futuro agravamento de consequências indesejadas. O verso número 5. Algumas pessoas, ao vivenciar o resultado específico de um ato negativo que elas mesmas cometeram, alimentam a ideia ilusória de que esse outro indivíduo está me prejudicando e ficam com raiva de quem o prejudicou. A fim de neutralizar o desejo de se vingar e superar o dano sofrido, é mencionado. O verso 5 diz: o resultado kármico da não-virtude no passado é considerada a coisa que lhe dá um fim. Então, prejudicando seu inimigo por meio da raiva, você continuará semeando as sementes do sofrimento. Quando alguém é vencido pelos inimigos, sofrendo muito, enquanto seu próprio corpo é submetido às agressões de armas afiadas, isso é o resultado final de atos de assassinato cometidos no passado. E é a causa para evitar as experiências de amadurecimento aterrorizantes como seres infernais e estados animais no mundo do Yama, e assim por diante. E também, uma vez renascido como humano, isso evita todo o resultado simultâneo de aflições renascentes que resultariam em aparências físicas repugnantes, visto que isso é realmente como a corrente de arma final da medicina, é como uma corrente ou uma ferramenta final da medicina que cura uma enfermidade de uma vez por todas. O Dalai Lama comentou, se você tem uma operação e usa uma ferramenta para tirar aquele incômodo, então isso terminará completamente como incômodo. Então, quando os outros causam prejuízo a você, tem que ser visto dessa maneira. O incômodo resultante da fúria de maus tratos de outrem chegou ao fim. Por que então aprofundar isso, causando mais danos, trazendo
sobre si mesmo ainda mais causas adicionais que o levarão a resultados indesejados. Portanto, faz sentido relacionar com esse sofrimento o resultado com grande paciência, assim como quando um médico usa um instrumento afiado a fim de tratar uma determinada enfermidade. O verso 6. Como explicado acima, a impaciência não só causará uma proliferação de consequências indesejáveis de amadurecimento kármico, mas também eliminará os estoques de méritos acumulados durante um longo período de tempo. Para ilustrar isto, foi dito que, o verso 6, a raiva pelos herdeiros dos vitoriosos instantaneamente destruirá a virtude obtida por meio da generosidade e a disciplina acumulada ao longo de centenas de eras. Portanto, não há negatividade pior do que a intolerância. Se um bodhisattva, um ser supremo dessa origem, até mesmo a um instante de raiva contra aqueles que geraram a mente da iluminação e sua reação fosse desencadeada pelas aflições, independentemente de haver ou não um senso de certeza sobre a natureza extraordinária do indivíduo e independentemente da injustificativa da falta percebida, isso por si só destruirá os estoques de méritos criados pela prática das perfeições, da generosidade, da disciplina moral, acumulados por longas centenas de eras. Não há necessidade, então, de mencionar se uma pessoa que não é bodhisattva gerar essa raiva em relação aos bodhisattvas. As consequências de tal ato serão impossíveis constatar, assim como é impossível constatar o peso de toda a água dos grandes oceanos mediante o uso de uma balança. Portanto, uma vez que tal ato conduz a uma proliferação de consequências indesejáveis e prejudicial às virtudes, não há dano maior do que a impaciência ou intolerância. Também dizendo isso, o Sutra de Manjushri Desportivo ensina: Manjushri, a raiva é chamada raiva, pois é o inimigo que age para destruir completamente as virtudes acumuladas ao longo de eras. Portanto, é por isso que é chamada raiva. O verso número 7. Ademais, dentre os impacientes, aqueles que são incapazes de causar danos aos outros só trazem destruição para si mesmos, enquanto aqueles que são incapazes, porém não têm compaixão, atuam para destruir a si mesmo e os outros. E quando renascem, por isso é dito, isso cria um corpo feio. O verso 7 diz, isso cria um corpo feio e leva ao ímpio, rouba a inteligência que distingue o bem do mal, a impaciência o conduzirá aos reinos inferiores, a impaciência cura essas acimas e faz desfazer as virtudes. Isso cria um corpo feio, é dito, mais tarde tendo desistido de uma família agradável. A terceira linha, impaciência conduzirá aos reinos inferiores. Se perguntado se esses são os defeitos da impaciência, quais as qualidades da paciência, é explicado então na quarta linha. A paciência cura todas essas negatividades acima e faz desenvolver as virtudes. O verso 8, se esses são os defeitos da impaciência, então quais são as qualidades da paciência? São o seu oposto. As qualidades da paciência são opostas. Aí o verso 8 diz, por meio da paciência, você será bonito, adorado pelos seres sagrados, habilidosos, e discernir o certo e o errado. E depois disso, nascido como um ser humano ou um Deus, você dissipará o mal. Então, vocês devem praticar a paciência. Comentário da Bia. Continuando, deve-se reconhecer que essas qualidades da paciência constituem o oposto das falhas de impaciência que é supramencionária. O verso 9 indivíduos ordinários e bodhisattvas, conhecendo os defeitos da raiva e as qualidades da paciência, abandonem a impaciência
e confie na paciência, assim como louvado pelos superiores. A raiva e a paciência referem-se a ter ira e mostrar paciência, e as falhas e qualidades se referem às faltas e qualidades relacionadas respectivamente. Aqui as palavras foram combinadas na linha, os defeitos e qualidades da raiva e paciência. Isso aqui é um comentário extra. O verso 10. Agora, para mostrar as divisões da paciência como uma perfeição, dedicando a perfeição, a perfeita iluminação búdica como uma referência tripla e uma perfeição ordinária. Se não for referencial, o Buda ensinou. Isso é uma perfeição transcendente. As duas linhas, dedicando-se à perfeita. Das três partes, a paciência e o ser, a pessoa ser sensível e o ser paciente, essas são as três partes. Com quem se é paciente, essa paciência é rotulada como uma perfeição mundana de paciência. O verso 11. Da mesma forma, os bodhisattvas dessa esfera adquirem uma perfeição da paciência totalmente autêntica. O verso 11 diz, nessa esfera do bodhisattva, alcança-se a absorção e clarevidência, exaurindo inteiramente o desejo exacerbado e o ódio. Além disso, tem sempre a capacidade de destruir os desejos exacerbados pelas aspirações mundanas. Quando são mencionadas absorções dhyana, a palavra absorção é ilustrativa e também se refere aos estados de equilíbrio, samapati, e as incomensuráveis, a pranama. Como foi dito no texto da terceira esfera do Bodhisattva, os Bodhisattvas que habitam a esfera luminosa do Bodhisattva são separados dos desejos, são separados das negatividades e das práticas não virtuosas, em consequência de ter aplicado a investigação e análise, alcançam e permanecem na primeira absorção da alegria, priti, e da felicidade, sukha. Com a cessação da investigação e análise, desenvolvendo a serenidade interior, a mente torna-se unívoca, e elas alcançam e permanecem na segunda absorção chamada alegria e bem-aventurança, emergindo-se de uma concentração livre de investigação e análise. Com a sensação do desejo da alegria, habitando na equanimidade, praticando a presença mental e conscienciosidade, surge a beatitude física e alcança e permanece na terceira absorção, além da alegria, que é denominada pelos nobres como a equanimidade de habitar na beatitude de tudo o que é pensado, abandonando a beatitude e abandonando o sofrimento interior, o conforto e o desconforto desaparece, e eles alcançam e permanecem na quarta absorção da equanimidade perfeitamente pura e consciosidade, que não é felicidade nem sofrimento. Estas são as 4 absorções meditativas. Com relação ao quarto equilíbrio sem forma, ele afirma, ultrapassando inteiramente as percepções da forma, as percepções de impedimentos desaparecem. Eles não entretêm percepções de variedade, porém, o pensamento, espaço infinito, ocorre, pois eles atingem e permanecem no âmbito sensorial do espaço infinito. Ultrapassando inteiramente o âmbito sensorial do espaço infinito, ocorre o pensamento consciência infinita, à medida que alcançam e permanecem no âmbito sensorial da consciência infinita. Ultrapassando inteiramente o âmbito sensorial da consciência infinita, o pensamento nada surge. Ocorre na mente do Bodhisattva, à medida que atinge e permanece no âmbito sensorial do nada absoluto. Ultrapassando completamente o âmbito sensorial do nada absoluto, ocorre o pensamento, nem consciência, nem não consciência. À medida que eles atingem e permanecem no âmbito sensorial da não consciência, nem da não consciência.
Então, estes são os 4 equilíbrios sem forma. Com relação ao quarto incomensurável, ele afirma: eles alcançam e habitam em uma mente ampla e possuidora de amor afável, que é vasta, não dual, incomensurável e não hostil, que não tem rivalidade e é sem obscurecimentos e malícia, que é abrangente, estendendo-se por toda a extensão dos fenômenos, Dharmadato, atingindo os limites dos elementos do espaço, espalhando-se por todo o universo. O mesmo que foi mencionado acima se aplica a uma mente ampla, possuidora de compaixão, alegria e equânime. Com relação às 5 clarividências, é dito: eles se desfrutam de vários tipos de habilidades milagrosas. Podem fazer tremer o solo, transformar de um a muitos e de muitos em um, aparecer, desaparecer, passar diretamente através das paredes, passar diretamente através de barreiras, até as montanhas. Eles podem passar sem qualquer obstáculo, como se fossem um espaço vazio. Eles podem mover-se através do espaço na postura de pernas cruzadas. Ou seja, estando de pernas cruzadas, ele pode se mover através do espaço. Assim como um pássaro com asas. Pode emergir e afundar no chão, como se fosse água. Podem caminhar sobre a água sem afundar, como se fosse terra firme, como se fosse terra firme. Eles podem produzir fumaça ou fogo como se eles fossem uma grande fogueira. Podem fazer emergir grandes torrentes de água de seus corpos como se fosse uma grande nuvem. E como essa água pode apagar as fogueiras abrasadoras que ardem, queimam e incineram todo o triquilocosmo. Eles podem estender sua mão e tocar a mais potente e nobre lua e o sol. E seus poderes físicos chegam até o mundo do Brahma. Tal é a habilidade das clarividências milagrosas que alcança o Bodhisattva na terceira esfera luminosa. Com a faculdade purificada de seu ouvido divino, supera o estado humano. Eles podem ouvir os sons tanto dos deuses como dos humanos. Eles podem ouvir sons por mais sutis ou abrangentes, que sejam distantes ou próximos, mesmo os das moscas, muriçocas, abelhas e insetos vários. Tal é o poder do ouvido auditivo, do ouvido divino do Bodhisattva. Mentalmente e com precisão, eles adquirem conhecimento das mentes dos outros seres sencientes e das pessoas. Eles conhecem perfeitamente os estados desejosos da mente, como os estados mentais desejosos. Eles conhecem perfeitamente os estados não desejosos da mente, como os estados mentais desejosos. E a mente e o mesmo vale para aqueles cheios de ódio e aqueles sem ódio, aqueles cheios de obscurantismo e aqueles que são limitados, vastos, grandes ou sem limites, aqueles que estão reunidos, expandidos, absortos e não absortos. Então, a mente portanto, nesse ponto, as absorções e clarividências surgirão no Bodhisattva. Tal é o poder da clarividência do Bodhisattva de conhecer a mente dos outros. Eles podem se relembrar de muitos estados de vidas anteriores. Eles se relembram de uma vida inteira. Lembram-se de 2 vidas, 3, 4, 5, 50, 100 mil. 100 mil. Eles se lembram de muitas centenas de vidas, milhares de vidas, quintilhões de vidas. Eras de destruição, eras de criação, muitas eras de destruição e criação. Eles se lembram de umas centenas de eras. E assim por diante. Eles se lembram de muitos estados anteriores, suas características, evidências, razões, pensamentos, e assim e eles pensam, em certo momento eu fui chamado, eu me chamava assim, eu era assim, eu pertencia a essa família. Em certa era, eu era daquela classe social.
comia alimento assim e assim. E cheguei até aquela idade, permaneci por esse tanto de vida. Por isso, tal é o poder do Bodhisattva de recordar os estados de vidas anteriores. Com seu olho divino imaculado, que ultrapassa a capacidade humana, eles veem seres sencientes morrendo, nascendo, seres de bom caráter e assim por diante. Eles sabem com precisão o tipo de karma que os seres sencientes carregam. De fato, os seres sencientes se envolvem em ações negativas com corpo, fala e mente. Eles têm visões erradas e depreciam os nobres. Tendo se dedicado aos karmas, o Dalai, é muita coisa, então o Dalai Lama já terminou é muita explicação aqui. Então, como é que o desejo exacerbado e ódio se extinguirão de forma permanente? Vou saltar aqui. Portanto, nesse ponto, aí fala, o segundo, depois do olho divino, ele fala das absorções do Bodhisattva. O Bodhisattva conhece tudo da mesma forma, com seu olho divino, imaculado, ultrapassado a capacidade humana, eles veem os seres sencientes morrendo, nascendo e assim por diante. Se for perguntado a eles, por que isso? Porque o Bodhisattva possui um contínuo mental de consciência que se realiza fortemente por meio dos meus hábeis. Como é que eles são capazes de destruir permanentemente os desejos mundanos? Como foi dito, ó herdeiros virtuosos. Essa foi uma breve apresentação da terceira esfera do Bodhisattva, chamada luminosa, esfera luminosa. Os Bodhisattvas que habitam aqui se tornam, em sua maioria, rei dos deuses, e poderosos senhores dos deuses, refinados, e principalmente quando se trata de dominar os meios de evitar o desejo exacerbado dos seres sencientes, desejosos, eles são hábeis em extrair os seres do lodo do desejo. Aí vem o verso 12. Dessa forma, os herdeiros dos vitoriosos têm o poder de eliminar o desejo exacerbados pelo desejo mundano. Assim, tendo indicado como os Bodhisattvas no terceiro estágio da Bodhisattva, sem dúvida, atinge a pura perfeição da tolerância, as absorções os imensuráveis e os equilíbrios e as clarividências e a completa extinção do desejo exacerbado e assim por diante. Agora, alcançando a paciência, indo além, a fim de esclarecer a apresentação, a sua santidade tinha mais dois versos, o verso 12 e o verso 13, e a sua santidade falou, vai terminar aqui. Mesmo que nós estamos vivendo um tempo de degenerescência, e esse tempo de degenerescência também pode trazer o declínio do Dharma do Buda Shakyamuni, mas nós, seguidores do Buda Dharma, nós tivemos a oportunidade de encontrar esses textos, de encontrar mestres qualificados. Então, nós não devemos desperdiçar o nosso tempo. Eu gostaria de pedir para vocês, pratiquem o mais que você possa praticar. Pratique a bodhicitta, pratique a sabedoria que compreende a vaziedade e estudem esses textos. Essa foi a recomendação que o Dalai Lama nos deu.
Eu vou continuar, eu vou ler o verso 12, que é pequeno, enquanto eles estão recitando, oferecendo mandala. O verso 12 diz: assim, depois de indicar que, como os Bodhisattvas, no terceiro estágio do Bodhisattva, indubitavelmente alcançam a pura perfeição da paciência, as absorções, as incomensuráveis, os equilíbrios, a clarividência e a completa iluminação do apego, e assim por diante, a fim de esclarecer o suporte particular das três perfeições até a perfeição da paciência, sua natureza com as acumulações e o resultado alcançado que é estabelecido foi afirmado. Essas práticas gerais de generosidade e assim por diante, o Sugata recomendou aos chefes de família, aos donos de casa, aos leigos. Estes aos laicos ou leigos. Estas são conhecidas como as acumulações de méritos e são sementes de causas do corpo, de forma e do estado búdico. Sua Santidade está dizendo. É claro que é claro que nós estudamos esse texto, mas nós nos devemos nos familiarizar com os textos. Se nós não nos familiarizarmos com os textos, nós falaremos assim: esse tema é muito difícil. Mas quando nós nos tornamos familiarizados com esses textos, com esses ensinamentos, tudo será muito mais fácil para nós. É claro, sem familiarizar sem familiarizar com qualquer coisa, tudo aquilo é difícil. Quando eu era pequeno e estudava esses textos, eu achava isso muito difícil. Mas através da minha familiarização com esses estudos, eu tive experiências e devagar eu achei que tudo se tornou muito mais fácil. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não devem sentir-se desencorajado, que não compreende, que é difícil. Mas persistem nos seus estudos, porque não tem nada que não tem nada que nós façamos que não se torne fácil com a familiarização. Aí o verso 13 era: após expressar a sua grandiosidade em termos da excelência do sustento e assim por diante, para concluir a sessão sobre a terceira esfera do Bodhisattva. O Bodhisattva, que é o brilho do sol, primeiro dissipa completamente a sua própria escuridão. Ele primeiro dissipa completamente a sua própria escuridão. Ele então deseja dissipar a escuridão do ser ciente. Nessa esfera, ele é muito perspicaz e não conhece nenhuma agressão. A esfera luminosa é o estado como o sol dos herdeiros dos Sugatas, onde o incógnito é presente em seu próprio ser, que constituía um obstáculo ao surgimento desse estado, foi dissipado. Assim, agindo como exemplos, eles agora desejam destruir a escuridão que bloqueia a manifestação da terceira esfera para os outros seres também. Estes são os Bodhisattvas. Embora sejam tão imensos quanto o Sol, quanto se trata de combater o obscurantismo causador dos erros que destroem essas qualidades, os Bodhisattvas nunca se irritam com os indivíduos cheios de defeitos, pois as razões são seu excelente cultivo de paciência e uma mente imbuída de compaixão. Essa é a terceira determinação, a entrada do caminho do meio.
네.